Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas à nossa análise explicativa de hoje. A gente vai desvendar um dos enigmas cronológicos mais fascinantes e debatidos de toda a história teológica. É literalmente um mistério gigante que intriga estudiosos, historiadores e curiosos há séculos. A nossa missão aqui é mergulhar fundo nas escrituras e, claro, na cultura antiga, para entender exatamente como a matemática do tempo funcionava durante o evento mais central da fé cristã. Então, qual é a grande questão? Tudo gira em torno de Mateus 12:40. O texto diz claramente que o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tipo Jonas, sabe? Lá no ventre daquele grande peixe. Mas aí a gente para e pensa, se a tradição diz que a crucificação foi na sexta-feira à tarde e a ressurreição no domingo de manhã, a nossa matemática ocidental moderna simplesmente não fecha. Não dá 72 horas de jeito nenhum. Para resolver esse quebra-cabeça, vamos investigar 3 grandes hipóteses acadêmicas que tentam decifrar esse enigma histórico. Mas antes de tudo, a gente precisa pensar como um historiador bíblico. Para nossa mente ocidental, o dia antes do sábado é sempre a sexta-feira, certo? Só que no calendário judaico antigo, o termo sábado, ou Shabat, significa literalmente parar, desistir ou descansar. E aqui está o pulo do gato. Qualquer feriado importante para um judeu é considerado um Shabat, independente do dia da semana em que caia. Ou seja, existem os sábados semanais e os sábados anuais das grandes festas. Isso significa que podemos ter tranquilamente múltiplos sábados na mesma semana. Entender essa distinção cultural muda absolutamente tudo o que a gente acha que sabe sobre essa cronologia. E isso nos leva aos eventos decisivos antes da cruz. O Jardim do Getsemane não é só um detalhe geográfico qualquer. A palavra Getsemane significa literalmente prensa de azeite. É exatamente o local onde as azeitonas são esmagadas, pressionadas e amassadas até que o óleo escorra. O simbolismo disso é fortíssimo para quem acompanha a história. É ali, suando sangue, que o indivíduo é prensado sob o peso do mundo. E esse sangue atua como óleo purificador dos pecados. Esse local marca o início intenso e dramático do cronograma de eventos. E agora vamos à primeira visão. Hipótese 1. A crucificação na quarta-feira. Essa primeira visão bate de frente com a tradição secular, adotando uma metodologia estritamente literal. A lógica é muito direta. Se o texto sagrado diz 3 dias e 3 noites, então são exatamente 72 horas. Funciona assim. No dia 14 do mês de Abib, às 9 da manhã de uma quarta-feira, ocorre a crucificação. Às 3 da tarde, a morte. O corpo vai para o túmulo antes do pôr do sol, porque logo em seguida começaria um grande Shabat anual, a festa dos pães asmos, que cairia na quinta-feira. Daí vem o tempo no túmulo, quinta, sexta e sábado. Exatas 72 horas contadinhas, até a ressurreição no amanhecer de domingo, o dia das primícias. Uma matemática impecável. E o que deixa qualquer pesquisador arrepiado nessa linha do tempo é a precisão histórica. Olha só. Exatamente às 9 da manhã, enquanto a crucificação começava, os sacerdotes amarravam o cordeiro pascual lá no templo. E pontualmente às 3 da tarde, no exato momento em que o está consumado ecoou e o espírito foi entregue, o sumo sacerdote no templo degolava o cordeiro da Páscoa dizendo as mesmíssimas palavras. Essa sincronia cerimonial é simplesmente de tirar o fôlego. Olhando para esse cronograma detalhado, a gente entende por que essas 72 horas exatas seriam tão cruciais. No contexto cultural judaico antigo, o pessoal acreditava que uma pessoa só estava inquestionavelmente morta depois de passar um período de 3 dias. Antes disso, podia ser apenas um engano. Então, da noite de quarta até o pôr do sol de sábado, cumpre-se perfeitamente esse atestado incontestável de óbito. Valida-se de forma literal o sinal de Jonas antes mesmo do primeiro dia da semana começar. Agora, mudando um pouco a lente metodológica, hipótese 2. A crucificação na sexta-feira usando a contagem inclusiva. Para entender essa base da sexta-feira, a gente tem que remover totalmente as nossas lentes modernas. No Oriente Antigo, eles usavam muito a contagem inclusiva. E como é que isso funciona? Eles contavam o dia em que um período começa e o dia em que termina, por menor que seja a fração desse dia. É como uma criança que nasce no dia 15 de dezembro e lá no dia 31 já é considerada com 1 ano de idade pelos judeus antigos. Outro exemplo. O rei Salmaneser cercou Samaria no 4º ano do reinado e a tomou no 6º. Pra gente seriam 2 anos, mas o registro bíblico crava 3 anos. Isso sem falar na Coreia moderna com cálculo de idade, ou as antigas Olimpíadas gregas que chamavam um ciclo de 4 anos de um período de 5. Frações contam como o pacote completo. E para provar que isso tem base cultural, olha essa citação histórica. O Rabi Eleazar bar Azaria, lá pelo ano 100 d.C., registrou no Talmud o conceito de oná. Ele dizia, com todas as letras, que a parte de um oná, que é um dia e uma noite, equivale ao seu total.
Portanto, pela lógica deles, se você soma um pedacinho da sexta-feira, o sábado inteiro e um pedacinho da madrugada de domingo, bingo, a contagem cultural valida isso como os necessários 3 dias e 3 noites. O que nos leva à terceira via interpretativa, a hipótese 3, a crucificação na sexta-feira, mais uma visão totalmente espiritualizada. Essa corrente ganhou muita força no século XX e muda drasticamente o foco. Em vez de ficar contando horas de relógio dentro de um túmulo físico, a interpretação aqui fica mais simbólica e didática. O sinal de Jonas não é só sobre estar morto, mas sobre estar cativo. Assim como Jonas ficou preso no escuro do grande peixe, o cativeiro aqui começa antes da cruz. Começa já na noite de quinta-feira, lá na prensa de azeite do Getsemane. Os espancamentos, os julgamentos na calada da noite perante Pilatos e Caifás, o período ininterrupto como prisioneiro nas mãos do mundo, de quinta-noite até a madrugada de domingo, cumpre simbolicamente toda a agonia de Jonas. Só que tem um contraste muito interessante que os acadêmicos apontam aqui. Por mais que a visão espiritualizada seja linda e traga uma reflexão super profunda sobre o sofrimento, ela destoa do entendimento original. As pregações dos próprios apóstolos, como Pedro e Paulo, jamais focaram no tempo de prisão como a essência do sinal. A mensagem apostólica estava cravada inteiramente num único fator físico: o túmulo vazio ao terceiro dia. Certo, hora de colocar tudo na mesa e simular um debate. Vamos a uma matriz comparativa das 3 visões. Imagina um painel de especialistas debatendo isso agora. Do lado esquerdo, a quarta-feira defende que a lógica exige exatidão matemática. 72 horas literais validadas pelo costume de múltiplos sábados. No centro, a sexta-feira inclusiva rebate usando as lentes do Oriente Antigo, mostrando que linguisticamente frações eram dias inteiros sim. E para fechar, a visão espiritualizada traz um argumento focado na intensidade doutrinária do cativeiro do mal. Enquanto a quarta-feira é vista por muita gente como a mais precisa ao pé da letra, a sexta-feira inclusiva é historicamente a visão que mais prosperou, com base nos costumes antigos de contagem. Mas vamos ser bem sinceros, qual é o impacto prático disso tudo na vida das pessoas hoje? Analisando os pontos fortes e os desafios de cada tese, fica claro que a gente poderia ficar comparando metodologias para sempre. Contudo, o verdadeiro impacto dessa investigação não está em descobrir quem tem a melhor planilha de horários. O fato absoluto, seja pela lógica literal, pela contagem inclusiva ou pelo simbolismo do sofrimento, é que a promessa se cumpriu. Independentemente de como a gente conta os dias, o túmulo ficou vazio. Isso é simplesmente inegável. E é aí que está o grande aprendizado. Entender o calendário judaico e todas essas curiosidades acadêmicas é fantástico para nutrir a nossa mente e solidificar as evidências bíblicas, claro. Mas é o evento final que realmente muda a história. E diante de toda essa profundidade e evidência que nós analisamos, fica uma reflexão bem provocativa. Já que a ressurreição triunfou sobre as amarras do próprio tempo, como essa verdade viva pode mudar a nossa perspectiva diante dos desafios atuais que enfrentamos? Fica aí o incentivo para todo mundo continuar investigando as fontes. Agradecemos muito a companhia e até a próxima análise explicativa.